Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, João no capítulo 21, João no capítulo 21, a partir do versículo 14. O título da mensagem de hoje é Quem ama, faz. João no capítulo 21, a partir do versículo 14. Gostaria de te encorajar sempre que possível trazer a sua Bíblia de papel. Eu sei que às vezes na correria a gente esquece, mas é tão gostoso ter a Bíblia. O cheirinho da Bíblia é tão gostoso, das páginas. E daqui saem vida e vida em abundância, amém? E a palavra do Senhor diz assim: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Veja, Jesus já havia sido crucificado, ele tinha ressuscitado e ele estava com os discípulos. E segue, o versículo 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Este é um texto belíssimo, um diálogo que demarca um momento maravilhoso na história da igreja, na história do cristianismo. É interessante porque Jesus, ele já aparentemente havia cumprido a sua missão de morrer pelos pecadores. Ele já havia entregue a sua vida em prol daqueles que proclamassem o seu nome e fossem então salvos. Mas nessa conversa nós conseguimos ver aquilo que Jesus de fato queria, não só de Pedro, mas de todos daqueles que viriam após Pedro. E nós somos esse povo, nós viemos após Pedro, nós somos a continuidade do ministério de Cristo aqui na terra. Alguns teólogos, alguns pregadores gostam de trazer nessa perícope, neste pedaço de texto, esse diálogo entre Jesus e Pedro, e alguns tratam sobre a força do amor de Pedro e o amor de Jesus. E as palavras que são usadas no grego são ágape e filéu. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele pergunta, e no texto está escrito ágape. Ágape é um amor pleno. E Pedro então responde: eu te amo, filéu. E alguns querem acreditar que a palavra filéu é uma palavra mais enfraquecida, de um amor apenas para amigos, não um amor pleno também. Mas isso para mim, certo, na minha interpretação, não é tão dessa forma, porque a partir da terceira vez que Cristo pergunta se Pedro o amava, Pedro então se entristece com aquela pergunta mais uma vez feita. Aquilo entristece o coração de Pedro, como quem diz: olha, Senhor, eu já te respondi 2 vezes, e nessa terceira, mais uma vez, eu quero te dizer: eu te amo. Então Pedro se entristeceu, o semblante de Pedro mudou. Mas Jesus estava fazendo algo com Pedro. Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Eu não sei se você se lembra disso. 3 vezes Pedro negou a Jesus quando questionavam: não é você aquele que ama Jesus? Não é você aquele que anda com Jesus? E ele dizia: olha, não, eu não sei quem ele é, eu estou só aqui vendo o que está acontecendo. Mas a verdade é que Pedro amava Jesus, mas o medo naquele momento que ele negou a Cristo o fez ele dizer: olha, eu não o conheço. E Jesus estava dando mais uma oportunidade para que o amor verdadeiro reacendesse no coração de Pedro. E eu sinto nessa noite essas mesmas perguntas. Você ama Jesus?
Você ama Jesus? Não tão importante quanto essa pergunta é: Jesus se sente amado por você? Porque nós entendemos que Deus, Ele é Deus e Ele é autossuficiente. Mas nessa conversa que Jesus tem com Pedro, que Ele interroga Pedro, Ele diz: Pedro, tu me ágape, tu me amas? Se ele responde: eu te fileo. O que a gente precisa entender desse momento é que essa conversa não foi em grego. Essa conversa foi em hebraico. E não existe diferenciação de amores no hebraico. Existe uma palavra, ahavá, que é para amor. Assim como no português existe apenas uma palavra, que é amor. Então, Pedro, ele se entristece, se envergonha, mas o que Jesus estava fazendo era empoderando a Pedro mais uma vez. Tu és o meu apóstolo, eu te escolhi. E por mais que você não carregue esse título, você carrega um título que é extraordinário. Você é filho de Deus. Tu és filho de Deus. E essa pergunta paira sobre nós hoje: você ama Cristo? Porque o amor que você tem por Jesus, há uma manifestação. Jesus, ele não se encanta apenas com palavras. Jesus, ele gosta e se sente amado pelas nossas ações. Todos nós nascemos para amar. E todos nós nascemos para servir. E isso é modelado pelo amor que Deus tem por nós. Isso é formatado pelo serviço que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Cristo nos serviu primeiro com a sua própria vida. E qualquer coisa que possamos fazer aqui na terra para Ele, ou para a igreja na qual Deus nos colocou, é incomparável com aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Querido, Jesus é o pastor dos pastores. Assim como Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nada, absolutamente nada, sai do controle das mãos do nosso Deus. É por isso que eu sou tão tranquilo com a vida. A vida, sabe a vida? A vida. Eu sou tranquilo com a vida. Nada saiu do controle das mãos do nosso Deus na história da humanidade até hoje. É verdade que muitas vezes a história sai do controle da mão do homem, mas não sai do controle das mãos de Deus. E a tua vida está nas mãos de Deus. E o nosso Deus te pede hoje: olha, filho, se você me ama, filha, se você me ama, me sirva. Porque a pergunta para Pedro era: se você me ama, você apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, Pedro, se você me ama, você vai cuidar daquilo que é precioso para mim. E nós vivemos dentro de um contexto de estado maravilhoso. Nós vivemos em um estado agropecuário. A maioria de nós já foi em alguma fazenda, ou conhece alguém que tem pelo menos uma chácara. A gente gosta de terra nesse estado, né? E quando você conversa com alguém que cria gado, o que é mais importante para essa pessoa? O gado. Ou, como o que nós mais exportamos aqui, que é a madeira, aquilo que é mais importante para quem planta madeira é a madeira. Aquilo ali é a preciosidade dele, ele cuida daquilo. Mas a importância para Cristo são as suas ovelhas, somos nós. E o questionamento de Jesus com Pedro é legítimo, porque nenhum de nós entrega aquilo que é de mais precioso para alguém, se aquela pessoa não tiver o mesmo amor que nós temos. Por isso que ele pergunta: você me ama? Porque se você me ama, você vai amar as minhas ovelhas como eu amo. Se você ama Jesus, você vai amar a igreja como Ele ama. Não exatamente como Ele ama na formatação completa, mas o teu amor pela igreja, o teu amor pela comunidade, o teu amor pelas pessoas vai ser formatado pelo amor que Ele tem. E isso é maravilhoso, porque é impossível que alguém consiga amar na plenitude como o nosso Senhor ama, mas é completamente possível que nós sejamos modelados, trabalhados, burilados pelo nosso Deus, para que o nosso amor que vem dele seja compartilhado com as pessoas. E uma forma preciosa de amar é servir. Amar é um verbo. E verbo é uma ação, não uma contemplação.
entenda isso, Cristo ama os contemplativos. Ama aquelas pessoas que apenas olham e dizem: olha, como Jesus é lindo, como a igreja é linda. Mas Deus se sente amado, Cristo se sente amado pelos ativos, por aqueles que o servem, por aqueles que olham para as pessoas e dizem: olha, eu te amo em Cristo Jesus. E queridos, amar em Cristo Jesus não é ficar agarrado com a pessoa 24 horas. Mas no momento que a pessoa precisar de um serviço, você estender a mão, você servir a pessoa, você entregar aquele amor que só vem do nosso Pai para aquela pessoa. Quando nós fazemos por Cristo, e eu vejo muito isso, gente, eu sou pastor de jovem, e o jovem tem várias criatividades, e tem alguns jovens que não estão nessa igreja, mas eu conheço, e dizem assim: olha, eu amo a Jesus, mas eu não preciso de igreja. É como dizer: eu amo viver, mas eu não preciso do oxigênio. Eu amo correr, mas eu não preciso das minhas pernas. Eu amo as pessoas, mas eu não preciso do meu coração. Quem ama Cristo, ama o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É impossível você decepar o corpo da cabeça. É impossível isso. Se nós amamos a Cristo, quem ama Jesus aqui essa noite? Nós também amamos a igreja. E principalmente amamos a igreja que Cristo nos colocou. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas essa igreja, quem me colocou foi Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor. Foi Ele quem me trouxe para aqui, assim como Ele trouxe você para este lugar. E o Espírito Santo foi quem te conduziu essa noite para cá, porque existia algo que você precisava ouvir nessa noite. Um destravar, algo que vai mudar a tua vida. E tem gente que pensa assim: olha, isso é papo de pastor, isso é conversa de pastor. Como que eu vou sempre no culto, de repente um culto muda tudo? Muda tudo. Muda tudo. Porque se teu coração está aberto, o Espírito Santo pega aquela palavra, coloca dentro de você e muda tudo dentro de você. É interessante porque as pessoas acreditam, e eu acho que é verdade sim. As pessoas vão para alguns lugares, para treinamentos com coaches e vários tipos de profissionais desse tipo, e eles saem mudados de lá. Quem é vendedor que vai para um treinamento desse, ele vende até os familiares. É maravilhoso. Vende tudo que tem pela frente. Aí você acha que você vindo na igreja, onde o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você acha que no lugar onde Deus está, a tua vida não vai ser transformada um pouco mais? O teu entendimento não vai ser ampliado um pouco mais? E o teu coração não vai queimar por algo que de repente nunca queimou? Nós vamos amar a Deus e servir a sua amada igreja. Porque quando nós fazemos por Cristo, nós fazemos pelo ministério no qual Ele nos colocou para servir. Queridos, é preciso que nós entendamos algo. A linguagem de amor de Jesus não é romântica. Jesus não se impressiona com as cartinhas de amor que você manda para Ele. Eu mandei uma cartinha de amor para Jesus hoje, eu acho que Ele está se derretendo de amores. Não. Olha, eu mandei um beijo para Jesus. Manda um beijo para cima, Jesus deve estar apaixonado por mim. A linguagem de amor de Jesus é laboriosa. É trabalho. É trabalho. Sabe por que é trabalho? Porque lidar com gente pode ser a pessoa que você mais ama. Dá trabalho. Quantas mamães nós temos aqui? Deu trabalho criar os filhinhos? Mas você não nos ama? Você não ama os seus filhinhos? Mas deu trabalho? Deu muito trabalho? Não dá trabalho? Criar filho? Dá trabalho. Eu amo minha duplinha, Levi e Beatriz. Amo assim de paixão. Mato e morro por eles. Mas dá trabalho. Dá trabalho. De madrugada dá trabalho. De manhã dá trabalho. De tarde eles vão para a escola. E Deus, Ele nos dá esses alívios. Vão para a escola um pouco. Volta tudo inteligente no final do dia. E aí de noite de novo. Mas dá trabalho. Entenda algo. O amor não vai excluir o trabalho. Mas você vai fazer aquilo com muito mais intensidade. Porque quando você cria um filho, você vai vendo o resultado ali. Ele vai crescendo, se desenvolvendo, a tua alegria é constante. Para quem participa da igreja que somos nós e amamos a Jesus, nós já recebemos a nossa recompensa. Nós vamos morar nas mansões celestiais. Está pago.
aquilo que nós não conseguimos nos livrar, já estamos livres. Estamos livres das amarras do pecado. Estamos livres das afrontas de Satanás. Nós estamos livres. Está pago, querido. O que é que nós podemos fazer? Nós temos que entender aquilo que Jesus quer que façamos. Como eu acabei de falar, o que é mais importante para um pastor é o seu rebanho. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Se você me ama, eu quero que você compartilhe comigo do mesmo amor que eu tenho pelo meu rebanho. E Jesus está aqui nessa noite dizendo: olha, eu quero confiar os meus cordeirinhos para quem me ama mais do que ama a família, mais do que ama o ministério, mais do que ama o dinheiro, mais do que ama os prazeres imediatos. É preciso que nós entendamos isso. Sim, porque tem gente que coloca uma inversão de situações, de pessoas, onde deve estar sempre Jesus Cristo. Nunca tire Jesus do lugar dele, coloque família, coloque ministério, coloque dinheiro, coloque qualquer outra coisa que seja. O importante é que quando Jesus estiver no centro da tua vida, qualquer coisa que você fizer, deve ser e será para a glorificação do teu santo nome. Jesus confia em pessoas que jamais o colocarão em outro plano que não seja o primeiro. Jesus confia em pessoas que não colocam ele em outro lugar que não seja o primeiro. É por isso que Pedro, ele é interrogado. É por isso que Pedro, ele é tão questionado. É por isso que Pedro, ele é exprimido naquele momento até o ponto de ele ficar triste. Se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Queridos, a maturidade do amor é o servir. Os maduros no amor, eles servem. Os maduros no amor, eles não colocam impedimentos para servir as pessoas a quais amamos. É interessante que quando nós casamos, e é a pessoa mais íntima que você vai ter por toda a tua vida, é o teu cônjuge. E tanto o homem quanto a mulher, chega um momento que você faz sem o outro pedir, porque você sabe que o outro gosta daquilo. Você não faz porque, olha, se você não fizer, não é uma barganha dentro de casa, é uma troca de amores. Então, eu vejo que os casamentos, eles se tornam isso, essa troca de serviços amorosos. E a maturidade vai fazendo com que cada vez um sirva o outro dessa forma. Isso em todas as instâncias da vida. É interessante porque quanto mais você caminha com alguém, mais você entende os gostos da pessoa. Se hoje sai eu e o pai para comer alguma coisa e trazem um café e a pessoa pergunta com açúcar ou sem açúcar, eu já sei que ele gosta sem açúcar. A gente vai sabendo um dos gostos dos outros assim. E o que é que você quer? Você quer agradar o outro. Um cafezinho sem açúcar para ele, por favor. Ele tem boca, ele sabe pedir. A maioria das vezes é até ele que paga. Eu não estou órfão. Deixa ele ali sentado. Mas a alegria de servir nas pequenas coisas vem do amor. E se nós servimos ao nosso Deus com aquilo que nós temos, nós servimos por amor. Eu costumo dizer que é muito fácil servir a igreja. Quantos aqui foram servidos quando chegaram à igreja? Todos. Porque quando nós chegamos, tinha uma pessoa. Uma estava com um termômetro, outra estava com um álcool. Essas pessoas estavam nos servindo. E talvez você pense, olha, eu preciso ser muito eloquente para servir. É interessante porque quando a gente chega, a gente recebe um maravilhoso graça e paz. Seja bem-vindo, um sorriso lindo. E estenda o braço, por favor, mãozinha, pronto. Lindo, né? Simples, né? Nada demais, aparentemente. Mas nós somos servidos dentro da igreja de várias formas. E eu sou grato a Deus pelos voluntários que nós temos na nossa igreja. Desde a pessoa que está ali na frente com o maior carinho do mundo, se arruma, toma um banho cheiroso, vem, alegre servir ao Senhor, servindo a igreja.
servindo. Ninguém vai servir a Jesus, só Jesus. Ah, eu quero lavar os pés de Jesus. Então lava o meu, porque eu estou representando Jesus aqui. E fica tranquilo, meu pé eu faço na podóloga, todo bonitinho, tá tranquilo. É a coisa mais linda. Ah, eu quero servir a Jesus, servindo uma comida para Jesus. Ó, filho, Jesus não está mais aqui. Serve para mim. Me convida para ir na sua casa que eu como a comida que você quer fazer. Inclusive, doutor Mercury, estou esperando aí. Doutor Mercury, além de ser meu doutor, ele é um exímio chefe de cozinha, mas isso é um segredo. Ele, além de um grande cardiologista, um dos melhores que tem no Brasil, ele é um homem com a mão cheia, assim. Me convida. A gente tem que parar de querer espiritualizar demais as coisas. Eu vou servir só ao meu Jesus. A gente está aqui para isso. A igreja existe para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas ações. E eu comecei dizendo que eu sou muito feliz em participar da igreja que participo, porque nós temos diversos ministérios. Nós temos células, nós temos louvor, nós temos comunicação, nós temos a câmera, nós temos o pessoal da transmissão que a gente nem vê, que fica numa sala específica. São várias pessoas. E talvez o Espírito Santo vai colocar no teu coração que quem ama, faz. Quem ama, faz. E a vontade de Jesus é que nós façamos. Em João, no capítulo 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que me ama e tem os meus mandamentos e os guarda. Não é aquele que ouve apenas, mas aquele que pratica. E em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos prudentes nós temos aqui nessa noite? Pratique as palavras do nosso Senhor. Obedeça a voz do Espírito Santo. A vida de amor e serviço é a vida que o cristão vive. Quantos aqui amam a Jesus? Quem ama Jesus? Levante a mão, por favor. Quem ama Jesus? Se você ama Jesus, muito melhor do que simplesmente levantar a sua mão, você deve estender a sua mão. Estender a sua mão para servir, estender a sua mão para ajudar, estender a sua mão para auxiliar, estender a sua mão para contribuir com a igreja. Nós somos uma família. É interessante porque família você não frequenta, família você pertence. E nós pertencemos a essa casa. Esse é o lugar que o nosso Deus nos colocou. Esse é o lugar que o nosso Senhor nos colocou para amar e servir. É interessante porque é almoço de família, domingo. Todo mundo faz alguma coisa. Um pega isso, outro pega aquilo, bota a mesa, tira a mesa, abre a Coca-Cola. Ou não, mas né, é difícil, né? Coca-Cola. Eu não sou o Cristiano Ronaldo, né, que fez aquele negócio, tirou a Coca-Cola, só água. Eu de vez em quando dou uns deslizes, bebo várias Coca-Colas. Então, almoço de casa é assim. Eu cresci numa casa que cada um tinha a sua função. Teve uma época da minha vida que eu jogava o lixo fora, eu achava horrível. Tinha uma época que eu ia comprar o pão longe, era 1 quilômetro da minha casa. O servir e o amar estão entrelaçados, porque quem ama serve, quem ama faz. E é essa a chamada que nós temos como cristãos. Jesus ama os que dizem que o amam, mas Jesus se sente amado pelos que demonstram que o amam. E nós temos a oportunidade de mostrarmos o amor que nós temos por Jesus. Queridos, nós temos que entender que Jesus não salva apenas as pessoas para tirá-las do inferno, mas para lhes dar um propósito. E o propósito que Deus nos dá em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, é servir com os dons que nós temos. Cada um de nós tem um dom. Talvez você diga: poxa, pastor, eu não tenho um dom. Quem consegue sorrir já tem um dom. Que a melhor coisa é você chegar num lugar com alguém iluminando tudo com um sorriso. Um sorriso muda tudo, não muda? É tão gostoso você chegar num lugar e a pessoa te dá um sorriso: seja bem-vindo, que Deus abençoe o teu culto, que seja maravilhoso. Mas é tão difícil você chegar num lugar e a pessoa está assim: opa, pode entrar. Não é terrível?
Eu não sei se você já foi a lugares assim, parece que a pessoa não quer que você venha. Você não quer que entre. Eu já fui em restaurante que a pessoa, opa, tudo bom? Vou te mostrar sua mesa. Eu falei, gente, tá revoltado com o quê? Você quer que eu vá embora? Eu vou dar os 10%, fique tranquilo. Contei semana passada uma experiência terrível, desagradabilíssima, que eu tive com um rapaz, um senhor. Ele estava na mesa ao lado, eu e Rebeca jantando. Ele fez um escarcéu por causa de R$25. Queridos, não percam a sua elegância por causa de um dinheiro tão pouco. Por causa de... Abençoa. Nós somos abençoadores. Nós somos abençoadores. E eu vi aquela situação, fiquei tão horrorizado que eu chamei a dona do restaurante e falei, olha, eu vou pagar os 10% que aquele senhor não pagou. E ela regalou o olho, falou, não precisa que o senhor faça isso. Ele mesmo pagou. A contragosto, mas pagou. Eu falei, olha, eu queria elogiar a senhora e toda a equipe. Está tudo maravilhoso hoje. Eu sei que está uma correria, mas eu queria que a senhora soubesse que nós nos sentimos muito bem recebidos e estava tudo ótimo. E quando eu estava saindo do restaurante, ela falou olha, o que você disse para mim mudou minha noite. Eu estava muito triste e você de repente trouxe alegria para mim. E eu servi aquela senhora com amor. Não me custou nada, já estava dentro de mim. Já era o dom que o Senhor tinha colocado em mim, de amar pessoas. E isso existe no coração de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que nos assiste em casa. O amor de Deus está dentro de nós e as pessoas estão aguardando essa manifestação. E muitas vezes esse amor vai ser, olha, eu vou arrumar as cadeiras da igreja. Hoje eu vou ajudar o pessoal da projeção. Hoje eu vou ajudar o meu líder de célula, eu vou chegar mais cedo, vou arrumar ali a sala com ele. Cada um de nós tem essa oportunidade de demonstrar o amor que nós temos uns pelos outros e por Cristo Jesus, servindo. Jesus quem disse em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus também poderia ter dito, ide por todo o mundo e vivei o evangelho. Preguem com as suas vidas e suas palavras. A vida do evangelho não é feita só de palavras, mas de atitudes que se transformam em palavras. Nós pregamos aquilo que nós vivemos, e nós vivemos aquilo que nós pregamos. Não está desconectado uma coisa da outra. E nós estamos na igreja hoje, quarta-feira, porque nós entendemos que a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É por isso que todos os dias, todas as semanas nós vimos para a igreja. Nós temos cada vez mais burilados, mais trabalhados, ampliados na palavra de Deus. E nós não devemos deixar de jamais congregar. Sim, porque congregar faz parte do amor que nós temos por Jesus Cristo. E nós não devemos nos roubar isso, nos sequestrar da presença do nosso Deus e da presença dos nossos irmãos, porque isso, queridos, isso é preciosíssimo. Nós vivemos em um país que nos permite viver isso. Isso é maravilhoso. Talvez diga, pastor, mas não é normal isso? Aqui no Brasil sim, no Ocidente sim, mas existem irmãos nossos que são perseguidos e gostariam tanto de ter uma igreja linda como essa, com pessoas lindas e maravilhosas, cheirosas, cheias de Deus, num ambiente maravilhoso, propício para nós adorarmos o nosso Senhor. Nós devemos valorizar tudo aquilo que nós temos. E isso também é uma demonstração de amor. O amor de Cristo deve gerar em nós amor por quem Ele ama. E Jesus ama pessoas. E o nosso amor também deve ser por pessoas. Jesus ama pessoas, e se o amor dele está em nós, nós amamos quem Ele quer que nós amemos. O nosso coração é transformado, queridos. A gente muda. A gente muda. A gente não vai ser igual para sempre, graças a Deus. A gente muda. Nosso coração vai sendo cada vez mais amolecido pelo Espírito Santo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se parece com